Casa de Pensão. Nome Giane Roman. Disciplina Literatura. Professora Roberta Cantão Rigo. E série segundo ano do ensino médio. Sobre o autor. Ele nasceu em São Luís do Maranhão em 14 de abril de 1857. Filho de Dona Emília Amália Pinto de Magalhães e do vice-consul David Gonçalves de Azevedo. Ele se mudou para o Rio de Janeiro a fim de se matricular na Imperial Academia de Belas Artes. O seu pai faleceu em 1878 e Aloysio retorna a São Luís e dá início à sua carreira de escritor com o romance Uma Lágrima de Mulher. Em 1881, lançou seu primeiro romance naturalista, que era O Mulato, e, de volta à capital do Império, produzia diversos folhetins que garantiu a sobrevivência dele. Nos intervalos, se dedicava à pesquisa e à escrita naturalista. Foi nessa época que lançou suas principais obras, Casa de Pensão e O Cortiço. Ele foi aprovado em um curso para o cargo de consul e ele abandona toda a sua carreira literária. Ele vai morar na Espanha, Japão, Inglaterra, Itália, França, Uruguai, Paraguai e Argentina e falece em Buenos Aires em 21 de janeiro de 1903. O contexto histórico e a crítica social. Foi a questão ocorrida, a questão Capistrano, que foi um crime ocorrido em 1876, entre 1876 e 1877. E Aloysio de Azevedo focaliza problemas como o preconceito de classes, de raças, a miséria e as injustiças sociais. As influências da sociedade sobre o indivíduo, sem qualquer idealização romântica, retratando rigorosamente a realidade social, trazendo para a literatura um Brasil até então ignorado. O tempo e o espaço. O tempo ele é cronológico, ele segue uma ordem natural, uma sequência, pode ser registrada pelo relógio humano e é considerado como um tempo natural, pois pode ser enumerado e não temos controle. É percebido por meio de grandes eventos como o entardecer e o nascer do sol. E o espaço é o Rio de Janeiro, representa para Amâncio um lugar de aventuras e possibilidades, apesar de que o objetivo maior dele era os estudos, bem dizer, não eram os estudos porque ele queria aproveitar para fazer festas. A casa na província e a casa de Campos representam uma prisão para Amâncio. Ele se sente que nesses dois lugares não pode fazer o que bem entende. Por esse motivo, ele se muda para a casa de pensão da senhora Brizatti. O foco narrativo. É narrado em terceira pessoa do singular. É um narrador onisciente que ele conta a história em terceira pessoa e às vezes permite intromissões narradas em primeira, com um observador atento e minucioso dentro das próprias fórmulas do naturalismo. Ele possui duas formas fundamentais e pode exercer duas funções na narrativa: designar o foco narrativo e o ponto de vista. Os personagens. Amâncio. Ele era um rapaz de 20 anos, de pescoço estreito, cabelos crespos e olhos penetrantes. Andava muito bem vestido, inclusive ostentava um alfinete de esmeraldas. É bastante mulherengo, logo se interessa por Hortência, mulher de Campos, mas também se interessa por Amélia e Lúcia. O Campos, o Luiz Campos, ele era um comerciante português, marido de Hortência. Ele dá abrigo a Amâncio e procura ajudá-lo.
mas abandona ele quando descobre que ele estava apaixonado por sua mulher. A Hortência é a esposa do Luiz Campos, e por quem Amâncio se apaixona, se interessa. Ela resiste a todas suas tentativas, mas depois que ele foi preso, ela se arrepende, mas Amâncio já não quer mais nada com ela. O João Coqueiro, ele era um rapaz de 27 anos, porém aparentava ser mais novo, com altura regular, pequenos olhos e de cor duvidosa, rosto comprido, pouca barba, boca estreita, nariz agudo, moreno, voz doce e cabelos crespos. A senhora Brizard. Ela era uma mulher de 50 anos, bem disposta, gorda, com olhos azuis e cabelos pretos, viúva e dona da casa de pensão. Amélia era a irmã mais nova de Coqueiro e ela cresceu na casa de pensão, moça de cabelos densos e castanhos. Não era considerada muito bonita de rosto, mas era simpática e graciosa. E a Lúcia era uma hóspede da casa de pensão, era uma senhora interesseira que tentou seduzir Amâncio. E o resumo. Amâncio, ele se muda para o Rio de Janeiro para estudar medicina. Ele começa morando na casa de um amigo do seu pai, Luiz Campos, mas não gostava, pois havia muitas regras. Havia horários de chegada e saída. E foi convidado para morar na casa de pensão de João Coqueiro. E daí, como Coqueiro viu que ele tinha muito dinheiro, ele tentou casar sua irmã com Amâncio. Mas o pai de Amâncio morre e a Amélia não deixa ele ir para a cidade natal dele, para ver os negócios, tudo que ele tinha que fazer. E ele tenta fugir, mas no dia do embarque, um oficial da justiça prende ele por tentar seduzir Amélia. Amâncio é absolvido, mas Coqueiro, cheio de ódio, tenta se matar, mas acaba desistindo e vai pro hotel onde Amâncio estava e enche ele de tiros. E Dona Ângela não sabia, e chega no Rio de Janeiro e descobre pelas vitrines, pelos jornais, que o seu filho foi morto por Coqueiro. A história mais detalhada, assim. Amâncio, ele é um rapaz rico, provinciano. Ele abandona o Maranhão e segue de navio para o Rio de Janeiro, a fim de se encaminhar nos estudos e na vida. Ele é um provinciano que sonha com os deslumbramentos da corte. Chega cheia de ilusões e com pouca vontade de estudar. A mãe, quando ele sai de casa, a mãe dele fica chorosa e o pai, indiferente, meio distante com o filho. Ele disse que o filho tinha que se tornar homem, por isso que ele era meio distante. De início, Amâncio começa morando na casa do Sr. Campos. Ele era amigo do seu pai. Contra sua vontade, ele se matricula na escola de medicina e seu maior desejo era começar uma vida livre e para compensar o tempo que ele viveu escravizado às imposições do pai. As extravagâncias de chegar a altas horas da noite, faltar aulas, embebedar-se, não lhe eram permitidas na casa de Campos. Ele não gostava muito de ficar lá porque tinha horário para chegar e para voltar. Por isso, ele aceita o convite de João Coqueiro, proprietário da casa de pensão, junto com a sua mulher, para morar em um dos quartos. É tratado com as maiores preferências. Os donos da pensão queriam aproveitar ao máximo seu dinheiro e ainda arranjar seu casamento com a irmã de Coqueiro, Amélia. Mas como o Amâncio queria só aproveitar, ele não via que os outros só queriam o dinheiro dele.
E daí a casa de pensão, ela era um amontoado de gente, apesar da hipócrita moralidade empregada pelo seu dono, né? Com a chegada do rico estudante, ele se tornou irresistível para Lúcia, uma mulher interesseira que vive com o senhor Pereira na casa de pensão. E Amâncio é visto como a sua grande chance, pois ela queria ficar rica e viu ele como essa chance. E o pai de Amâncio mora no Maranhão, e ele pretende voltar depois que terminar seus exames de medicina. Era necessário ele voltar e ver os negócios que seu pai deixou. Mas Amâncio está preso à casa de pensão, e Amélia só permite sua ida depois do seu casamento. Mas ele quer ir antes mesmo assim e prepara a viagem às escondidas. Mas no dia do embarque, um oficial de justiça, acompanhado de policiais, prende ele e ele tem que prende para apresentação à delegacia e a prestação de depoimentos, pois ele foi acusado de seduzir Amélia. E foi João Coqueiro quem armou tudo. O caso foi entregue ao Dr. Teles de Moura e apareceram 2 testemunhas contra o rapaz. É aí que começa uma confusão de mentiras, fingimento, mau caráter contra o jovem rico e desfrutável para os interesses da senhora Brizatti e o marido. E o caso de Amâncio está na boca da imprensa e na maioria os estudantes se colocaram no lado dele. O senhor Campos, ele se prepara para ajudar, mas antes, Coqueiro mostra uma carta de amor que Amâncio havia escrito para Dona Hortência, mulher de Campos, e coloca contra quem não soube respeitar nem sua casa. Ele se coloca contra, pois ele tinha escrito essa carta, só que a Amélia tinha escondido para Dona Hortência não ver. Mas daí Coqueiro mostra e Campos já não gosta mais dele. 3 meses depois de iniciado o processo, Amâncio é absolvido e levado para um almoço no Hotel Paris. A cidade olhava para o maranhense com curiosidade e admiração. As pessoas jogavam flores, os músicos alemães tocavam, parecia um carnaval carioca. Em outro plano, Coqueiro, sozinho e cheio de ódio de Amâncio, chegavam cartas de anônimas com as maiores ofensas. Coqueiro pegou na gaveta o revólver, que era de seu pai, e pensou em se matar. Carregou a arma, acertou com o cano no ouvido, mas não teve essa coragem. Debaixo da sua janela, gritavam injúrias pela sua covardia e mau caráter. No dia seguinte, pela manhã cedo, saiu apressado e foi para o Hotel Paris, onde encontrou o estudante com uma rapariga, como era de costume. Amâncio dormia tranquilo, depois de uma noite de festa e bebedeira. De barriga para cima, Coqueiro dispara a queima-roupa, acertando vários tiros nele. Antes de morrer, ele leva seus pensamentos à sua mãe e chama ela antes de morrer. Coqueiro tenta fugir, mas é agarrado por um policial. E daí, assim, a cidade se enche de comentários e começam a vender retratos do morto. Teve um funeral grandioso com gente de tudo que era tipo, políticos, gente muito importante. E daí a cidade inteira ficou abalada. E daí já a opinião pública começa a mudar de lado. Afinal, João Coqueiro, ele começa a levar créditos da sociedade, pois tinha lavado a honra de sua irmã. Quando Dona Ângela não sabia que seu filho tinha morrido.
E quando Dona Ângela, mãe de Amâncio, envelhecida e enlutada, chega ao Rio de Janeiro, se viu no meio da confusão, procurando o filho. E ela descobre, numa vitrine, com a reportagem: Amâncio de Vasconcelos, assassinado por João Coqueiro no Hotel Paris. Descobre que ele foi morto e ela se largou no choro.